Como cuidar de orquídeas em casa, no apartamento e em qualquer outro lugar. Como cuidar de orquídeas em vasos, cachepôs e outros recipientes. Olá pessoal, aqui quem fala é Antônio do canal Orquídeas de Rondônia. E no vídeo de hoje vocês vão estar aprendendo como cuidar de orquídeas em regiões muito quentes, igual aqui no meu estado, o estado de Rondônia. Aqui é um estado, pessoal, onde faz muito calor, às vezes chega até a 39 graus, tá? Deixa aí nos comentários, por gentileza, qual o estado que você está nos assistindo e qual a temperatura que faz aí, se é muito quente ou muito fria. Lembrando, pessoal, para vocês estarem aprendendo a cuidar de orquídeas, é muito importante que vocês saibam aí o lugar onde vocês vão estar colocando as suas orquídeas. Então, você que quer aprender a cuidar das suas orquídeas, se inscreva aqui no nosso canal. Caso você não seja inscrito, e se você já for inscrito, muito obrigado de coração. E até mesmo você que já cultiva orquídeas e quer aprender dicas e técnicas novas, convido você também para estar se inscrevendo aqui no nosso canal e estar fazendo parte. Muito obrigado a todos de coração e sem enrolação, bora para o nosso vídeo. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês como que vocês podem cuidar de orquídeas em regiões quentes, tá? E eu vou ir explicando e vou fazer um arranjo de Dendrobium asnumum para vocês, tá? Vou fazer um arranjo aqui, tem o que nós vamos precisar, que é as duas orquídeas. Vamos estar precisando de um vasinho bem furado embaixo, pedra brita para fazer o fundo e o substrato que nós vamos utilizar. Aqui é um mix completo, tá? Aqui tem pedra brita, tem pedaços de ossos, chips de coco, casca de arroz carbonizada e fibra de coco, tá? É um substrato excelente para o cultivo das nossas orquídeas. E também vamos precisar de 2 litros de água e um comprimidinho desses daqui, pessoal. Esse comprimidinho aqui, para você que está nos assistindo e quer realmente aprender a cultivar orquídeas, você precisa conhecer esse comprimidinho aqui, tá? Então, por favor, fique até o final do vídeo, não saia, por gentileza. Eu aprendi a cultivar orquídeas assim, pessoal, assistindo vídeos no YouTube. Hoje tem mais de 15 anos que eu cultivo orquídeas em casa e obtenho ótimos resultados. Então, bora lá, pessoal. Primeiro passo para vocês aprenderem a cuidar de orquídeas em regiões quentes. A escolha do vaso das suas orquídeas é fundamental. O porquê, Antônio, do vaso? Pessoal, regiões muito quentes, escolham vasos com bastante furos embaixo, tá? Regiões quentes ou frias. Toda orquídea que você for plantar tem que estar no vasinho bem furado. Por que disso, Antônio? Para poder fazer uma boa drenagem de água, tá? Para fazer uma boa drenagem de água e também para não apodrecer e não matar as suas orquídeas. Porque se você pegar um vaso que não tenha furos, o que vai acontecer, pessoal? Ele vai segurar umidade no substrato e essa umidade vai estar apodrecendo as raízes das nossas orquídeas. Essas raízes aqui não estão podres, tá, pessoal? Eu só estou dando um exemplo. Se você segurar a umidade no vaso e no substrato, vai apodrecer as raízes das suas orquídeas e elas vão estar morrendo. Então, o que nós temos que fazer? Comprou o vasinho, não tem muito furo? Faz mais furo embaixo, faz furo dos lados. Aonde você der para fazer furo e você quiser, pode estar fazendo, tá? Para poder ter uma boa drenagem. Então, é isso, pessoal. Como cuidar de orquídeas em regiões quentes? A escolha do vaso. Peguem vaso bem furado. Deem preferência. Antônio, vaso claro ou vaso escuro? Pessoal, cada um tem o seu gosto, tá? Eu vou dar a minha opinião. Na minha opinião, o vaso transparente é melhor, dá mais resultado. Antônio, não tenho vaso transparente, planta no preto, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Olhem só, o primeiro passo é esse, o vaso. O segundo passo, pessoal, a escolha do substrato de vocês aí para plantar as suas orquídeas. Deem preferência, pessoal, para substratos que segurem umidade. Antônio, mas como assim? Pessoal, é para você que quer aprender a cuidar de orquídeas em regiões quentes, tá? Precisa de substrato que segure umidade. Por quê? Porque se você colocar, vamos supor, só na pedra brita, igual está aqui, ó, ela não vai ter nada para tirar a água dela e estar se hidratando, tá? E está se fortalecendo. Então, deem preferência para um substrato igual esse daqui. Quando nós escolhemos um substrato como esses, pessoal, nós vamos colocar aqui, né? Fazemos o fundo com a pedra e colocamos ele por cima. O que acontece? Se o seu vasinho estiver bem furado, pessoal, não tem problema nenhum, tá? Ele segurar umidade. Aqui na minha cidade, na minha região,
eu sempre planto as minhas orquídeas nesse substrato que eu vou falar para vocês agora. Se vocês quiserem anotar aí, para depois estar procurando na sua cidade, fiquem à vontade. Pessoal, chips de coco, fibra de coco, pedra brita, pedaços de ossos, casca de arroz carbonizada, casca de pinos. Eu pego todos esses substratos e misturo. Antônio, eu não tenho algum desses substratos. Pessoal, se você tiver só os chips de coco, que é esse daqui, ó. Se você tiver só os chips de coco, que é esse daqui, e a casca de arroz carbonizada, que é essa pretinha aqui, ó, pode misturar os dois que já dá ótimos resultados. A casca de arroz carbonizada, pessoal, ela contém vitamina B1, tá? A vitamina B1 enraiza qualquer espécie de orquídeas, tá ok? Então fica aí a dica para vocês. Regiões muito quentes, vaso bem furado, substrato que segure um pouco de umidade, tá? Pessoal, orquídeas gostam de umidade, porém tudo controlado, tá? Nada em excesso, beleza? Regiões quentes, a rega. Como que nós podemos fazer a rega em regiões quentes? Pessoal, aqui na minha cidade, na minha região, eu faço a rega de 2 em 2 dias. Se eu regar elas na segunda, eu pulo a terça e pulo a quarta e só rego na quinta. Entendeu? Dá ótimos resultados. Vocês podem ver que as minhas orquídeas aqui, ó, estão todas muito sadias, muito bonitas e fortes. Beleza? Então, pessoal, a rega, um dia sim, 2 dias não. Substrato que segure um pouco de umidade. Vaso tem que estar bem furado. Adubação. Pessoal, adubação eu vou ser bem direto para vocês, sem enrolação, tá? Adubação vocês podem estar indo na floricultura ou em algum viveiro e pedindo essa adubação aqui. Essa adubação aqui, ó, que é essa bolinha, se chama osmocote. É uma adubação de liberação lenta que vai estar agindo nas nossas orquídeas durante 6 a 5 meses. Então é 6, 5 meses sem vocês estarem se preocupando com a adubação aí nas suas orquídeas, tá ok? Então, pessoal, essas foram algumas dicas aí para você que quer aprender como cuidar de orquídeas em regiões quentes, tá? Agora eu vou estar posicionando a câmera para nós fazermos o nosso replante. Caso vocês tenham alguma dúvida aí na explicação, é só vocês estarem deixando aqui nos comentários embaixo que eu respondo todo mundo aqui nos comentários, tá ok? Nosso canal, graças a Deus, já atingimos a meta de 70 mil inscritos, porém eu respondo todo mundo nos comentários, tá ok? Eu sempre tiro um tempinho no dia para estar respondendo vocês. Então bora lá, pessoal, para o nosso replante. Olhem só, pessoal, já posicionei aqui a câmera, tá? Agora vamos estar fazendo o nosso arranjo de dendróbios, para você que quer aprender como cuidar de orquídeas em regiões quentes, como cuidar de orquídeas em vaso, como cuidar de orquídeas em cachepô e como cuidar de orquídeas em apartamento. Pessoal, peguei o vasinho, fiz a camadinha de pedra brita aqui no fundo, tá? Que nem eu sempre faço e falo para vocês. Agora no fundo aqui, pessoal, como eu já coloquei, eu vou estar colocando um pouquinho do substrato, tá? Para não ficar só na pedra brita. O que que acontece? Quando as raízes chegarem aqui, elas vão encontrar o substrato e vão ter uma absorção muito bacana aí de nutrientes, tá ok? Agora, pessoal, o que que nós vamos estar fazendo aqui? Vamos posicionar as nossas orquídeas aqui, né? As nossas duas mudas. Olhem só, vou posicionar uma aqui desse lado e a outra daquele outro lado ali, tá ok? Agora eu vou colocar a pedra brita. Antônio, mas por que tanta pedra brita? É porque como é um arranjo, pessoal, a planta precisa ficar firme no vaso, tá ok? Sempre que vocês forem plantar uma orquídea no vaso, façam com que elas se sintam firmes no vaso, porque essa sensação de firmeza vai estar fazendo com que a sua planta se desenvolva muito mais rápido e muito melhor, tá ok? Fazendo com que assim ela tenha várias brotações, vários enraizamentos e por aí em diante. Olha só, aqui já está feito, tá? O nosso replante aí do nosso arranjo de dendróbio asnomo. Agora eu vou mudar a câmera para vocês verem como que ficou. Olha só como que ficou, pessoal. Aqui eu plantei na beiradinha, o porquê? Porque como é uma espécie que cresce grandona assim, pessoal, se plantar no meio ela vai ter que cair. Então eu plantei na beirada já, para ela já ficar caída. Esse lado aqui ela vai preencher todinho e esse lado aqui a outra vai preencher todinho. Pronto. Pessoal, o primeiro passo aqui já está feito.
tá ok? Agora, o que nós vamos fazer com essa planta que acabou de ser replantada? Nós vamos estar usando esse comprimidinho aqui, tá? Vamos precisar de 2 litros de água e esse comprimido. Pessoal, esse comprimido aqui, para você que não sabe, ficou até o final do vídeo, é a vitamina B1, olha lá, BN1. É a vitamina B1 cloridato de tiamina, 300 mg. Tirem uma foto dessa comprimido aqui, pessoal, aí de uma foto ou anotem no caderno. BN1 cloridato de tiamina, 300 mg. Vocês encontram esse medicamento aqui em farmácias. Ah, Antônio, eu não estou achando em farmácia. Procura na internet, que na internet hoje em dia tem de tudo, tá ok? Pessoal, vamos destacar um comprimido, vamos colocar na água. Vocês podem ver que eu já coloquei, olha lá, ele está desmanchando. E o que nós vamos fazer, pessoal? O que esse comprimido aqui faz? Esse comprimido, ele é a vitamina B1. Para quem não sabe, a vitamina B1 enraiza qualquer espécie de orquídeas e outras plantas. É um estimulante de enraizamento de plantas. Então nós vamos utilizar ele para enraizar essa orquídea. A partir do momento que você replantar uma orquídea e você fizer a aplicação dessa mistura aqui nela, ela vai estar soltando bastante raízes. Pessoal, se a sua orquídea soltar raízes, acabou, tá? O acabou que eu falo é que você não precisa mais se preocupar com nada, porque o fator principal no cultivo de orquídeas é o enraizamento. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos, tá? Pessoal, não aprende a cultivar orquídeas porque não aprende a enraizar. Se você aprender a enraizar orquídeas, você vai aprender a cultivar orquídeas de uma maneira muito simples. E é o que nós ensinamos aqui no nosso canal. Então, se você não for inscrito, por gentileza, já se inscreva aí. Deixe o seu like nesse vídeo. E olhem só. Pessoal, vocês vão colocar o comprimido aqui dentro da água, tá? Vamos estar deixando ele dissolver 100%. Eu vou pegar um negocinho aqui para mexer. Olhem só. Para mexer bem mexido. Já aproveite aí, pessoal, você que está nos assistindo, e deixa aí nos comentários o estado e a cidade que você está nos assistindo. Tem bastante gente interagindo, falando de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Amapá, Paraná, Amazonas, Rondônia, Santa Catarina e entre outros lugares aí, até mesmo fora do Brasil, na Índia, Japão, China, Canadá. Muito obrigado a todos vocês que estão comentando e interagindo aqui nos nossos vídeos. O canal é de todos nós, pessoal, que estamos aqui assistindo e fazendo parte, tá? Pronto, pessoal, não dissolveu 100%, tá? Mas já dá para vocês terem uma noção. O comprimido dissolveu, pessoal. O que nós vamos fazer aqui, tá? Agora nós vamos vir com essa mistura e fazer a aplicação assim, ó, no substrato das nossas orquídeas. Pessoal, essa mistura aqui tem que ser feita a aplicação apenas no substrato das nossas orquídeas. Não pode borrifar nas folhas. Ah, Antônio, por que não pode? O porquê que não pode, pessoal, é porque eu nunca apliquei, tá? Então eu só passo para vocês o que eu faço aqui. O que eu não faço, eu não passo, tá ok? Porque eu não quero que vocês prejudiquem as suas plantas aí. Então, apliquem só no substrato. Quem quiser fazer o teste e aplicar nas folhas, pode fazer aí. Depois comenta aqui nos comentários para nós o que aconteceu, tá ok? Mas apliquem apenas no substrato. Vai enraizar as suas orquídeas aí feito loucas e elas vão ter ótimos resultados. Então, pessoal, para você que quer aprender como cuidar de orquídeas em regiões quentes, essas foram as nossas dicas de hoje. Escolha de vaso muito bem furado, substrato que segure a umidade, que foi esses aqui, ó, que eu falei para vocês. Adubação osmocote, rega um dia sim, 2 dias não. E o último fator principal que eu estava esquecendo e não pode faltar, a iluminação das suas orquídeas. Pessoal, regiões muito quentes, o que acontece? Eu uso aqui o sombrite de 50%, que é esse daqui, ó. Vocês podem reparar que olha só como que ele é tipo uma fitinha. Agora, esse daqui, ó, olha só a diferença. Esse daqui, pessoal, eu não aconselho vocês a usarem ele. Eu usava esse daqui nas minhas, tá? Olha só, de fora a fora, até aqui em cima. Eu usava esse, pessoal. Começou a queimar as folhas das minhas orquídeas, porque é uma região muito quente aqui, o estado de Rondônia. E eu troquei por esse, tá? Olhem só a diferença aí, ó. Ó, pra vocês verem. Então, façam aí na sua casa, comprem esse daqui de 50% ou 70%, tá? Eu vou falar para vocês o que eu utilizo, que é o de 50%, e ele me dá ótimos resultados aqui. Então façam isso aí na casa de vocês, não deixem suas orquídeas em sol pleno. Ah, Antônio, mas eu achei a minha orquídea lá no mato e ela estava no sol pleno. Se você achou no mato, beleza, deixe ela no sol pleno aí na sua casa. Se você não tiver achado, então deixe ela no cantinho do jeito que ela está aí.
Beleza? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que ficaram até o final aqui desse vídeo. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e a vida de toda a sua família. Um grande abraço. Por gentileza, se você não for inscrito, se inscreva. Se você também não deixou o like, por favor, deixe o seu like. E até o próximo vídeo.